E aí uma coisa que sempre instigou a gente, assim, e na hora que a gente vai discutir, principalmente com pessoas que ainda não estão contagiadas, a gente percebe que tem que passar por essa etapa, que é por que promover a bicicleta? Então, para quem não está convencido aqui, vamos ver se a gente consegue convencer. E para quem já está convencido, vamos ver se a gente agrega algumas informações para ajudar a gente a convencer outros, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente percebe do Bike Anjo, pode passar, é que a gente criou os argumentos irresistíveis para promover a bicicleta. Eu acho que só o sorriso dessa menina já convenceria muito, né? Quem não quer ver mais isso na cidade? Quem não quer ver mais pessoas assim? Uma criança que conseguiu, numa praça pública na cidade de São Paulo, num lugar que era totalmente hostil e reconhecido como um dos lugares mais perigosos da cidade, que é o Lago da Batata, com todas essas contradições do que aconteceu lá, agora tem um espaço que as pessoas convivem e a gente fez uma oficina lá de aprender a pedalar. Ela tinha há 20 minutos começado a pedalar pela primeira vez e saiu pedalando e soltou esse sorrisão aí. Então acho que isso já é um momento que facilmente a gente convence as pessoas, né? A gente cumpre um sonho, às vezes a gente mostra para as pessoas essa liberdade que dá a bicicleta, esse sorriso que dá, e isso já é muito instigante. Mas vamos ver, quem nos convence pela parte simplesmente do sorriso de uma criança, vamos ver que a gente tem de dados principalmente. Vamos falar do tempo aí, por favor, que eu falo demais. Energia, gente. A gente gasta muita energia nas cidades, né? Muito consumo de energia. Não estou falando energia elétrica só. É eficiência energética mesmo, a gente está precisando trabalhar. E pensa só na bicicleta, ela é muito fantástica. Fizeram até um prêmio em Londres, no começo do século, para ver qual foi a melhor invenção de todos os tempos. Computador e bicicleta ficaram entre os finalistas. Quem ganhou? A bicicleta. E por quê? Pô, imagina, ela aproveita 90% da sua energia que você está colocando ali e transforma aquilo em energia móvel, né, que te desloca. E pensa só, ela pesa de 6 a 7 vezes menos que você e te joga lá para frente. Quanto que pesa um carro e quanto que ela te desloca? Talvez na mesma velocidade, né? Vamos lá. Com relação à distância e tempo, que é a relação que eu tive, né, na prática, mas na teoria isso também a gente observa. Isso aqui, se você pegar esse gráfico aqui de 3, que é uma média de, você faz em 10 minutos 3,2 km de bicicleta, ou mesmo quase 1 km a pé, você joga isso num ponto no mapa e mostra para as pessoas o quão perto é as distâncias. A gente tem uma noção diferente quando a gente está dentro do carro. Tudo parece demorar muito mais e ser muito mais longe. Por isso que meu amigo questionou, você veio de fato lá da casa? Eu falei, 6 km, cara, foi super rápido, demorei meia hora no máximo. Então, dá para perceber essa relação. E aí uma questão também que até 5 km isso é reconhecido até na Europa. Em São Paulo já passa de 15 km algumas distâncias, alguns trechos em que a bicicleta é mais rápida do que qualquer outro modal. Então isso dá até para superar um pouco assim, mas 5 km é a distância interessante para trabalhar e não é a questão, não, só vamos trabalhar então quem consegue fazer deslocamento curto no centro? Não, tem a integração intermodal, a pessoa que vai até uma estação, um terminal de ônibus, o que for, e faz o resto de outro meio de transporte. E aí eu fui ver um fato interessante do estudo do como é que chama? IPC, Instituto de Pesquisa Econômicas, né, do Ceará, e que 32% das viagens, né, os deslocamentos das pessoas, né, em Fortaleza levam entre 30 minutos e 1 hora, que para a cidade desse porte já é bastante, né? Vamos lá. Outro argumento que a gente tem, que a gente discute bastante, é sobre a oportunidade e a demanda. Vocês devem estar passando por isso agora, que está surgindo as primeiras ciclovias, né? Mas não tem ninguém lá, não passa ninguém. Bom, primeiro que ela ainda não está conectada, né? Ela ainda não é uma rede. Hoje minha mãe discutiu a questão de ser só leste-oeste e o norte e sul ainda não tá facilitado. Mas tem esse estudo que dá para fazer também aqui em Fortaleza, que foi lá em Portland, nos Estados Unidos, em que o Roger Geller chama. Ele descobriu 4 tipos de ciclistas, né? Os 8% principalmente que pedalam pelo menos deslocamento e falam assim, dá para pedalar, tudo bem. Com a infraestrutura que tiver, ou mesmo sem infraestrutura, eu acho que dá para pedalar numa boa. Isso antes de ter toda a estrutura cicloviária de Portland, né? toda a promoção da bicicleta que existe lá. Mas o mais interessante foi essa tribo aqui que ele chamou, né? Que é 60% se interessaria, mas tem receio, né? Tem receio de pedalar na cidade. E aí tem os outros 33% que vão acabar eventualmente indo para a bicicleta, mas eles falam por enquanto que de nenhuma forma, nenhum jeito vai pedalar. Mas esse 60% que é muito interessante, que ele começa a observar, de fato não dá mais, não cabe mais carro, mas eu estou dentro do meu carro, mas eu não vou de bicicleta porque eu tenho receio, porque vou chegar suado, porque está calor, porque não sei o quê, porque é subida.
todas as desculpas que vão colocando e a gente tem que romper cada vez mais. Então é interessante sempre pensar em como que a gente vai rompendo com esses paradigmas, como é que quebra esses paradigmas. E o Bike Anjo faz um pouco desse processo. Vamos lá. O espaço, né? Essa foto, para quem não conhece, é muito legal de usar em qualquer situação, né? Comparando a mesma quantidade de pessoas se deslocando em carros, as mesmas pessoas em um ônibus e as mesmas pessoas em bicicletas. Olha o espaço da rua que é utilizado para comportar os carros, né? E aí você consegue discutir facilmente. Cabe mais carros? De fato não tem como a gente visionar isso. E o que você vai fazer? Vai aumentar um pouco mais? Vai tirar um pouco mais do calçado? Cabe mais carro? Vai vir mais carro, a gente sabe disso. Demanda e oportunidade, né? Você dá oportunidade e as pessoas vão aparecer. E aí tem esse dado muito interessante do estudo do pessoal da TC Urbis com o IEMA, que eles falam nas grandes cidades, os grandes centros urbanos do Brasil, a média é que 70% do espaço viário, o espaço público, na verdade, é para os carros, é destinado para carros. Enquanto que apenas de 20% a 40% dos habitantes que são deslocados de carro. Então, geralmente, São Paulo é esse o fato, né? Por exemplo. Até mais, acho que São Paulo chegou a uma média de 80%. Com 28% de deslocamento só de carro. Então, aquela coisa que falam, né, no jornal, tem 7 milhões de carros em São Paulo, a frota. A frota, né, o deslocamento, de fato, é uma minoria. E outra, carros precisam de muito espaço para se deslocar. 120 metros quadrados por pessoa para deslocar um carro. E o mais interessante, que está se discutindo muito em São Paulo para a remoção das áreas de estacionamento, 95% do tempo o carro está simplesmente estacionado, né? Então isso tem muito estudo para falar de estacionamento também, mas vamos passar. E aí a questão da economia, para fechar um pouco nessa parte, né? Acho que a gente perde produtividade no Brasil, isso já é constatado em vários estudos, mas um estudo que avançou nisso foi em Copenhague, que eu gostaria muito de ver um estudo desse no Brasil, que eles consideraram que a cada quilômetro pedalado a cidade de Copenhague ganha 70 centavos, enquanto que a cada quilômetro dirigido por um carro, né? Enquanto que a cada quilômetro percorrido por um carro, a cidade perde 30 centavos. Então eles conseguiram calcular isso e mostrar por quê. Considerando poluição, o tempo que é gasto no trânsito e tudo mais. Vamos lá. E acho que tem argumentos que também interessam para as pessoas, né? Existe esse conceito de que é muito poluído, a gente está respirando poluição pedalando. E existem vários estudos, já aconteceram em desafios intermodais, que vai acontecer aqui também, aconteceu já em São Paulo e em outros lugares, em que a gente percebeu que o ciclista respira menos poluição, porque a gente dispersa a poluição. Então tem esse estudo já de Londres que aconteceu, que eles mediram, é um vídeo muito legalzinho que mostra lá o nível de absorção da poluição. O ciclista respira menos poluição. E claro, não emite nenhum poluente, né? Não emite nem poluente sonoro, que a gente vê a influência que isso tem na cidade, né? O desgaste que tem nas pessoas, o estresse por causa do barulho. E aí tem a questão de produtividade no trabalho também, quanto que isso motiva. Então tem um estudo lá do Reino Unido que mostrou que 82% dos ciclistas que começaram a pedalar se sentem menos estressados no trabalho depois que começou a pedalar. Então isso tem uma influência muito grande e as empresas começaram a perceber isso também. 62% das empresas sentiram uma melhoria no negócio depois que começaram a incentivar a bicicleta. Então muito importante a gente ter essa observação também para as empresas. A empresa, não é só a prefeitura que tem uma responsabilidade nisso, né? As empresas têm uma influência muito grande na mobilidade urbana. Quando ela constrói ou vai para um centro empresarial que traz lá 1.000, 2.000 funcionários, em lugares em São Paulo que levam 10.000 funcionários, isso é uma influência muito grande. E por fim, bicicleta é mais sexy, que pedal é mais sexy, né? Então teve um estudo que conseguiram comprovar, inclusive, que os ciclistas são mais atraentes, mais inteligentes e generosos, né? Olha os modelos aqui na frente, né? Os modelos também. Mas, então o que você pode começar a fazer hoje? Vamos falar de Fortaleza, que a gente o momento que a gente está passando aqui. Bora lá. Primeira coisa, a gente está começando a compilar não só esses argumentos, mas um monte de experiências, ações, estratégias, coisas até que a Ciclovida está passando ou fazendo por aqui, e colocamos num álbum de fotos para inspirar as pessoas, como se fosse uma biblioteca de ideias, né? E tudo muito visual. Então é o Pinterest, que é uma plataforma de criar fotos, né? Compartilhamento, uma mídia social de fotos. E tem experiências muito legais, isso aqui eu adoro, que são campanhas educativas do trânsito. Essa aqui foi lá do pessoal de Curitiba, em que eles pegaram um espelho gigante assim e foram na frente dos motoristas no trânsito
E aí no espelho estava escrito, respeite o pedestre, enxergue-se, ou sei lá, cuidado com o pedestre, enxergue-se e respeite. E aí ele se via no reflexo do espelho lá. E colocaram também criancinhas fazendo isso. Então, o impacto que essa mensagem dava é bem legal. Tem aqui do transporte ativo que é bem legal, que é quanto que você gastaria o sinalzinho, né, de gasolina com carro e com a bicicleta. Simples a mensagem, claro, né? Dá para usar muito material aí que vocês quiserem. Tá? Mas agora na prática mesmo que a gente consegue fazer aqui. Tá saindo daqui. Participar da EBA. Amanhã, 14 de setembro, Escola Bike Anjo, na Praça Luiza Távora. É isso? Falei certo? Às 8h30 da manhã. Para a gente chegar nesse processo, tem muita coisa para mudar. O que eu tenho observado é São Paulo e Fortaleza, o que for, também tem esse problema de segurança em outros lugares. Simplesmente com a questão de falar aqui, beleza, vamos sair precisando de um espaço mais seguro. É todo um processo cultural que a gente criou sobre isso. As calçadas muito curtas, não tem pessoas na rua porque elas não gostam de andar, não conseguem andar lá. E aí eu estou, por exemplo, conversando com muitos cidadãos aqui e eles falam assim, não vai pedalar lá não vai andando não vai com o celular no bolso, escolhe outro lugar. Tudo bem, pode existir sim essa insegurança, mas eu não vou me privar do espaço público por causa disso, né? A gente tem que começar a ocupar e ver isso. Eu acho que a EBA local é um espaço que vai ser seguro de toda forma, porque a gente vai estar lá. É que eu falei do Safety Security, o termo que a gente tem em português é segurança, né? Para as duas coisas. Só que lá, como que eles diferenciam isso? É basicamente a diferença que você vê entre o que você sente mais seguro, e aí para eles é o security. É você ver 30 policiais numa praça lá, todo mundo lá te protegendo, ou o safety, que é ver um espaço que permita 30 crianças estarem lá naquele espaço brincando e jogando bola. O que agrada mais, né? É mais ou menos essa diferença que a gente não tem essa diferença na palavra. Talvez isso na cultura também signifique alguma coisa. E não precisa ser só na EBA que você pode participar. Veja outro projeto que seja a sua cara, o que você quer trabalhar. A gente às vezes é muito julgado de que não está na periferia. Então, vamos montar um projeto para trabalhar na periferia. Aí por aí vai. Segundo, vista a camisa do Bike Anjo, entre aspas. Embora tenha camisa aí do Bike Anjo, quem quiser, depois a gente conversa. Mas vamos ver como que a gente consegue cada vez plantar semente. Um colega de trabalho, a empresa, a gente chega às vezes com o capacete na mochila já vê esse argumento acontecendo direto, né? Planta semente com os vizinhos, parentes por aí. Ó. Pode se cadastrar no site do Bike Anjo para ser voluntário lá, vamos fazer parte dessa rede, a gente está fazendo oficinas de capacitação, trabalhando com a galera de Fortaleza, a gente precisa de mais movimento aqui. E claro, se associa a Ciclovida, embora eu não achei nenhuma página no site lá, mas joguei no e-mail de vocês aí. Então, ciclovidafortaleza@gmail.com, se associa a Ciclovida, é fazer parte disso e conseguir contribuir para essa galera ter mais força e fazer mais movimento. Então, para fechar, para não acabar me estendendo muito tempo aqui. Cadê? Acho que duas coisas que eu ia falar da cidade de Fortaleza. Acho que todo mundo, quando olha essa foto, eu falei, eu pensei em não colocar assim logo de cara, para conseguir focar no texto. Então não olha aqui por enquanto não. Acho que o que a prefeitura poderia fazer mais? Eu vi muita coisa legal, conversei com o secretário ontem, né? Anteontem a gente conheceu os técnicos, e está muita coisa legal acontecendo para a cidade. Mas acho que tem uma coisa que a gente tem que começar a mudar desde já, que é pensar em todas as ocasiões no ciclista e no pedestre, juntos, as duas ocasiões. Nas pessoas, na verdade. Eu não estou nem falando de ciclista, pedestre, denominar qual é essa tribo, esse nicho, esse transporte, mas das pessoas. Porque quando eu olhei esse mural hoje, que a gente passou lá nessa obra, eu não entendo por que querem fazer isso, mas tudo bem. Deixa eles pensarem que isso vai melhorar alguma coisa até perceberem que não vai mudar e vai acontecer o que vai acontecer com o Minhocão lá de São Paulo, que vão derrubar agora e por aí, vai. Mas assim, pensa onde que o pedestre vai conseguir atravessar aí, o que o ciclista vai fazer se ele quer ir para o Parque do Cocó ou o pedestre quer ir para o Parque do Cocó. É isso, é pensar. Joga essa cultura lá dentro, porque aos poucos isso vai ser enraizado. É assim que vai mudar um pouco a cultura. Isso passa uma mensagem muito forte de que ainda não estamos no caminho certo, no que não estamos pensando nas pessoas totalmente. Implantar a semente da cultura de compartilhamento. São Paulo começou com essa cultura de compartilhamento por causa das pessoas. Os carros começaram, os motoristas começaram a perceber que o ciclista tinha o direito de andar na rua antes de chegar a ciclovia, de chegar a ciclofaixa, qualquer coisa. E claro, deveria ser ao contrário, mas esse caos permitiu isso, as pessoas refletirem sobre isso e mudou bastante. Então essas duas reflexões são muito importantes para jogar aí, e eu acho que para finalizar mesmo, agora, gente, eu tinha lembrado que era uma mensagem isso. Tem uma frase da querida Renata Falzoni que ela escreveu no prefácio de um livro, acho que o primeiro livro de um cicloturista brasileiro, um cicloviajante, que deu a volta ao mundo de bicicleta, sendo que ele não tinha experiência nem de pedalar 100 km em um dia só. E aí o prefácio da Falzoni acaba com a seguinte frase que eu acho fascinante. Só há real leitura de tempo e espaço quem vai a pé, ou no máximo de bicicleta.
o resto é pressa. Eu acho que quando a gente está falando em bicicleta, eu volto para aquilo que eu falei antes, ela é uma ferramenta de transformação social, sim. Ela não é solução para a mobilidade, ela é solução para a mobilidade, para a saúde pública e principalmente para repensar a cidade. Você está fazendo cidadania quando você está incentivando a bicicleta. Então, isso aqui não é uma minoria, não é um movimento da minoria que só quer falar de bicicleta, é um movimento de uma cidade melhor. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que cada um pode fazer a sua parte com esse último slide que eu vou colocar aí de uma charge do amigo nosso, Reinaldo Berto, que é: como eu faço para ser um cicloativista? Fácil, continue pedalando. É isso aí, então, brigadão, gente. Valeu, JP. Aí vou chamar aqui o Lucas, que foi um dos responsáveis por começar a Escola Bike hoje aqui em Fortaleza, para entregar aí o nosso kit de agradecimento.